Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. A palavra do teu coração hoje é uma palavra muito conhecida, uma palavra que eu gosto muito. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra vai dizer do chamado de Deus, ou a escolha de Deus. Deus falou a um homem chamado Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu te direi, e de ti eu farei uma bênção. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus ele vai fazendo promessas para Abrão. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, querido? O projeto de Deus, ou o propósito de Deus sobre a face da terra sempre foi através de pessoas, usando pessoas no seu tempo, no seu momento, na sua oportunidade. Mas quando Deus ele chama as nossas vidas, quando Deus ele escolhe alguém, quando ele te chama para fazer uma nova história, ele chama, ele fala, mas existem alguns desafios. Abraão passou por esses desafios e eu e você nos dias de hoje também passamos. Primeiro desafio, ouvir Deus. Estar sensível para ouvir a voz de Deus, porque Deus ele está se revelando a nós em todo o tempo. O tempo inteiro Deus está falando conosco. E quando Deus ele fala, e quando nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus, então primeiro eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando eu escuto a voz de Deus, Deus ele faz um convite, podemos dizer um chamado. Quando ele faz esse chamado para nós, querido, nós precisamos tomar uma decisão. E por que é uma decisão difícil a ser tomada, seguir Deus? Porque todo chamado requer uma renúncia. Abraão tinha que sair da tua terra, tinha que sair do seu propósito, muitas vezes do teu querer, para viver o querer do Senhor. Então a renúncia é algo desafiadora. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para renunciar uma vida pecaminosa, para vivermos uma vida de santidade. E esse é o grande desafio que muitas das vezes nós não conseguimos. Então, primeiro, ouvir a voz do Senhor. Segundo, renunciar aquilo que não agrada a Deus. E terceiro, a ação. Oração. Eu oro, mas eu também preciso ter ação, porque senão nada acontece. Abraão se levantou e foi. Abraão fez. Ele saiu da sua zona de conforto e ele foi viver o propósito de Deus. Assim acontece na minha vida e na sua vida quando nós permitimos o agir de Deus em nossas vidas, querido. Quando ouvimos a voz do Senhor, decidimos renunciar por causa do Senhor, e quando caminhamos na direção do Senhor, no seu propósito, pode ter certeza, nós experimentamos o poder de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus. Abraão viveu tudo isso. Ele viu milagres acontecer, provisão acontecer. E por quê? Simplesmente por causa de uma decisão. Então essa manhã você me ouve. Eu tenho certeza que você já ouviu Deus falar com você. Deus já fez um chamado para você. Eu tenho certeza que você até pensou em renunciar, mas às vezes o medo nos paralisa. Ou você até está disposto a renunciar, mas ainda falta o start da ação. Você decidir avançar. Essa manhã a palavra para você é: vai, caminha na presença do Senhor. Vai valer a pena. Deus abençoe. Um dia de vitória.